Dizem que Aslan está a caminho, talvez até já tenha chegado. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Ao ouvirem o nome de Aslan, os meninos sentiram que dentro deles algo vibrava intensamente. Para Edmundo, foi uma sensação de horror e mistério. Pedro sentiu-se de repente cheio de coragem. Para Susana foi como se um aroma delicioso ou uma linda área musical pairasse no ar. Lúcia sentiu-se como quem acorda na primeira manhã de férias ou no princípio da primavera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como prometido, eu sei, eu demorei bastante para fazer isso, mas estou aqui trazendo mais um resumo das Crônicas de Nárnia e dessa vez um livro muito famoso, que até virou um filme, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Antes do vídeo começar, já deixa o seu like, que me ajuda bastante, ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. E também, gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, eu prometo que tem muito conteúdo legal por aqui. E já vou deixar claro pra vocês que esse vídeo contém spoilers, porque não tem como eu falar de resumo de livro sem dar spoilers. Então, se você não sabe nada e não quer saber, já sai do vídeo, né, gente? Vai assistir o filme, vai ler o livro e depois volta aqui. Se você ainda não viu o resumo do primeiro livro, tá no card aqui em cima e você pode clicar e ir lá assistir. Essa não é a ordem que foi publicado os livros, e sim na ordem cronológica. Eu escolhi esse pequeno trecho para ler para vocês no início do vídeo porque esse foi um trecho que mexeu muito comigo quando eu li o livro, porque é uma descrição do sentimento que as crianças tiveram ao ouvir falar o nome de Aslan. Mas vamos lá, essa é uma nova história onde a gente tem vários personagens novos e eu vou introduzi-los para vocês se familiarizarem. Nós temos os irmãos Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. A história dos irmãos Pevensie, eu não sei se pronuncia assim, ela se dá na Segunda Guerra Mundial, quando ela está no ápice, então eles são levados para o interior, para a casa do tio deles. E numa tarde chuvosa eles estão brincando de esconde-esconde e a Lúcia acaba encontrando um guarda-roupa em um lugar, a casa, na verdade, era muito grande, tinha muitos cômodos. E ela acaba entrando em um cômodo sem querer, para se esconder, na verdade, e acaba achando esse guarda-roupa que estava sozinho nesse cômodo. E ela entra nesse guarda-roupa. E esse guarda-roupa, gente, ele leva para um mundo misterioso, um mundo mágico, que seria o mundo de Nárnia. A gente já ouviu falar sobre esse mundo no primeiro livro. E lá em Nárnia ela conhece o Sr. Túmulos, que é um fauno, e ele é muito simpático e óbvio, não tinha pessoa melhor para encontrar o Sr. Túmulos do que a Lúcia, que é uma fofa. Então o Sr. Túmulos conta tudo o que está acontecendo em Nárnia, que seria o inverno que nunca acaba, eles nunca têm Natal, e a escuridão e o frio reinam com a feiticeira branca. Essa feiticeira branca não fala ainda quem é, e a Lúcia já fica, óbvio, com medo. A Lúcia passa uma tarde com o Sr. Túmulos, passa horas lá em Nárnia e ela nem percebe a hora passar. Aí ela decide voltar para o nosso mundo, porque o Sr. Túmulos, ele fala para ela que ele tem que levar ela de volta para o mundo dela, porque ele se arrependeu de ter puxado a conversa com ela, porque a função dele seria sequestrar crianças. Qualquer criança que aparecesse em Nárnia, ele tinha que sequestrar e entregar para a feiticeira branca. Qualquer criança não, qualquer ser humano que aparecesse. Só que quando a Lúcia volta para o nosso mundo e ela achou que passou horas lá em Nárnia e os irmãos estariam super preocupados com a ausência dela, ela percebe que não se passou nem um minuto dela ter entrado no guarda-roupa. Ela sai do guarda-roupa e é como se ela tivesse acabado de entrar, então é como se nada tivesse acontecido. E aí quando ela conta a história para os irmãos, óbvio que eles não acreditaram, porque ela simplesmente não sumiu pra eles, ela não se ausentou por nenhum momento. E óbvio, né, gente, eles não acreditariam numa criança que estaria dizendo que existe um outro mundo, um mundo mágico dentro de um guarda-roupa velho, né? Não faz sentido se a gente fosse pensar na lógica. Mas não existe lógica em Nárnia, né, gente? Nárnia é o nosso mundo maravilhoso. Mas o Edmundo, ele não só não acredita na Lúcia, como ele começa a caçoar dela, diferente do Pedro e da Susana, que tipo, não acreditaram, mas deixa pra lá, história de criança. O Edmundo não, ele ficou importunando a menina e, nossa, ele é muito chato, porque ele era já meio chatinho. Eis que surge um outro dia chuvoso que eles vão brincar novamente de esconde-esconde e a Lúcia, óbvio, né, ela já tinha visto o Nárnia, já sabia onde estava o guarda-roupa, ela vai de novo nesse guarda-roupa para se esconder. Na verdade, ela queria voltar para Nárnia e o Edmundo decide ir atrás dela, então ele entra no guarda-roupa junto com ela e se depara com Nárnia. Então ele fica assim, putz, meu Deus do céu, a Lúcia tava certa. Só que óbvio que o Edmundo, ele nunca vai admitir isso, né?
Mas enfim, a gente volta a isso mais pra frente. Ela sai, vai na frente dele e some. E quando ele chega em Nárnia, ele percebe que tá frio e tal, ele não encontra ela a princípio, mas ele dá de cara com uma pessoa que, meu Deus do céu, era melhor ele não ter encontrado ninguém. Ele dá de cara com a feiticeira branca, que convence ele, porque ela é muito persuasiva, ela convence ele, aliás, porque ele é uma pessoa muito mal-humorada, meio chata e sempre acha que os irmãos, o Pedro é muito melhor do que ele, então ele queria poder, ele queria se aparecer. Então ela promete o que pra ele? Promete poder pra ele, promete fazer dele um príncipe, além dela ter dado um manjar dos deuses pra ele, enfeitiçado, encantado, né? Acho que seria a palavra. E aí ele cada vez quer mais do manjar, então ela promete o manjar dos deuses pra ele, que já estava encantado, e também promete que ele seria um príncipe se ele levasse, em troca disso, os irmãos dele pra Nárnia, na verdade não só pra Nárnia, mas entregasse pra ela. Só que ele não sabia das intenções reais da feiticeira branca, né? Ele foi ingênuo e ganancioso ao mesmo tempo. Gente, não é manjar de Deus, é manjar turco. Mas é um manjar muito gostoso que estava enfeitiçado e ele ficou completamente apaixonado por aquilo e queria cada vez mais. Então, de repente, ela vai embora e ele acaba encontrando a Lúcia e os dois voltam para o nosso mundo. Novamente, o tempo não se passou no nosso mundo, mesmo que ele tenha passado horas lá em Nárnia. E aí a Lúcia fala, puxa, agora o Edmundo viu, né, que existe Nárnia, ele vai confirmar minha história, mas não, ele é um completo babaca e acaba importunando ela cada vez mais, fala que ela é mentirosa e que é história de criancinha. Mas aí depois do Pedro e da Susana conversar com o tio deles e perguntar se a Lúcia estaria certa ou não, o tio deles acaba falando por que a Lúcia estaria mentindo se ela nunca mentiu? Então eles ficam com a pulga atrás da orelha. E depois de um tempo, todos eles vão parar dentro de Nárnia. Infelizmente ou felizmente, né, para o Edmundo e para todos eles mesmo, né? Mas vai ser uma história muito legal, prometo. Lá em Nárnia, eles descobrem que o Fauno, que era amigo da Lúcia, ele sumiu. Então, eles acabam encontrando um castor que decide ajudá-los, né? E acaba levando todos eles falando que a feiticeira branca estaria atrás deles. Eles ainda não sabem da história direito e o castor explica para eles a profecia que existe em Nárnia em relação aos humanos. Os humanos que seriam carne de Adão. O que seria isso? Existem 4 tronos em Carparavel que seriam para os reis de Nárnia e eles são em 4 irmãos. Então isso já teria deixado a feiticeira muito intrigada, porque esses reis que sentariam no trono, eles acabariam quebrando o encantamento que teria com a feiticeira branca, que deixaria Nárnia totalmente debaixo da neve, no frio, sempre naquele clima, nunca ter Natal, enfim. E essa feiticeira é a Imperatriz Jades. Lembra da Imperatriz Jades que eu falei lá no resumo do Sobrinho do Mago? Então, essa mesma. Quando o feitiço fosse quebrado, voltaria o verão e o Natal em Nárnia. Como eu li lá no início do vídeo, os irmãos, ao ouvir o nome de Aslan, ficam amedrontados, mas ao mesmo tempo com um mix de sentimentos. Aslan, como eu já falei no outro vídeo, ele é o criador de Nárnia, ele é o rei de Nárnia, ele é tudo de Nárnia. Ele é maravilhoso, Aslan. Então, todos os corações, na verdade só do Pedro, da Susana e da Lúcia, se enchem de coragem e determinação, menos do Edmundo, né, que tinha um plano ali que já tinha sido combinado com a feiticeira branca e ele não estava muito feliz não de ouvir o nome do Aslan, né? Por que será? Porque ele tá fazendo coisa errada esse Edmundo. Quando eles estão planejando em ir até o Aslan, porque o Castor já falou que o Aslan já estava em Nárnia, o Edmundo acaba fugindo e para ir lá contar para a feiticeira branca que os irmãos já estavam em Nárnia. Então todos eles ficam chocados com a traição do Edmundo. Mas mesmo assim eles têm que continuar o rumo até encontrar o Aslan na Grande Pedra. Além dessa profecia, né, dos 4 tronos lá e dos filhos de Adão e de Eva, tem também a profecia do Aslan estar chegando. Então tudo se junta. Na verdade, esse ciclo todo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso está deixando a feiticeira cada vez mais desesperada e por isso que ela quer os irmãos a todo custo. Então eles têm que fugir da garra delas de qualquer jeito. Mas aí eles conseguem fugir graças ao bom Aslan e encontram o Aslan lá no arraial com todos os bichos e é maravilhoso, é uma cena maravilhosa, linda. No filme essa cena é maravilhosa. No livro a gente tem que imaginar, mas na minha mente eu imagino algo maravilhoso também pela descrição do C.S. Lewis. Lá eles encontram o Aslan pela primeira vez, então tudo aquilo que eles ouviam falar dele se concretizou e era um mix de coisa como
como eu falei também, não era só ouvir o nome, ver ele também era um mix de coisas, porque ao mesmo tempo que eles se sentiam amedrontados de ver o Aslan, que imagina, era um leão gigantesco, feroz, que ao mesmo tempo passava uma paz pra eles. E, a descrição do Aslan que o C.S. Lewis faz no livro, me dá arrepio até hoje toda vez que eu leio, porque o Aslan é maravilhoso, gente. Tem um negócio nele, como eu falei, que ele impõe a presença dele, mas ao mesmo tempo ele traz uma paz em você, sabe? Ele traz um negócio que te dá, igual eu falei, coragem pra eles. Então, a descrição do Aslan, nossa, tem nem palavras. Depois de tudo isso, uma guerra é cogitada, porque a feiticeira está indo atrás deles. E o Edmundo percebe que ele tá do lado errado, o que ele fez foi burrice, sabe? Ela enganou ele quando ele foi encontrar com ela lá no castelo dela. Então ele fica totalmente desesperado. E aí a feiticeira vai confrontar o Aslan, e aí o Edmundo fica do lado do Aslan. Só que para compensar a vida do Edmundo, existe uma lei em Nárnia que um traidor pertence à feiticeira branca. Então o Aslan teria que deixar o Edmundo pra ela. Só que aí, o que o Aslan faz? Ele faz um acordo, ele troca a vida do Edmundo pela dele. Gente, se vocês não estão reconhecendo essa história, eu não sei nem o que dizer. Mas é muito legal, porque aí quando o Aslan vai ser morto, a Lúcia e a Susana, elas vão com ele até lá onde vai ser o sacrifício. E é uma algazarra, aquela feiticeira com todos os bichos que estão do lado dela zombando do Aslan, sabe? Batendo nele, cortaram o pelo dele, tipo, humilharam ele. E aí o Aslan simplesmente não fala nada e morre. É morto por ela, na verdade. E aí é muito triste essa cena, porque a gente pensa, putz, o Aslan morreu. Nisso, lá no acampamento, o Edmundo e o Pedro estão guerreando contra o pessoal da feiticeira, que, óbvio, né, queria matar todo mundo que seguisse o Aslan. E aí já tava naquele momento de união, eles já se prepararam, criaram estratégias e tal. E a briga tava rolando solta daquele lado, enquanto a Susana e a Lúcia estavam chorando pela morte do Aslan. Só que uma coisa que a feiticeira branca não sabia é sobre a magia profunda. O que seria a magia profunda? A magia profunda é quando uma vida inocente se dá por livre e espontânea vontade em troca de uma vida de um traidor. Então isso poderia reverter qualquer situação, inclusive a ordem da vida. Por isso que o Aslan ressuscitou. E mais majestoso, mais lindo, mais tudo para poder ajudar todos eles na guerra. Quando eles chegam na batalha, a Lúcia, o Aslan e a Susana, é como se a batalha nem existisse, sabe? Porque o Aslan, ele é o próprio poder de Nárnia. Então a feiticeira acaba sendo derrotada, óbvio, e todos os seguidores dela são derrotados e a profecia finalmente é cumprida. Então finalmente Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia são coroados reis de Nárnia. Mas nisso o Aslan some, porque eles dizem que o Aslan aparece de tempos em tempos, então não sabe quando ele vai voltar. E eles reinam por Nárnia por muitos e muitos anos. Aí depois de muitos anos passaram, eles já são adultos e tal, eles acabam encontrando em uma das expedições deles pelas terras de Nárnia, eles encontram uma luminária do nosso mundo. E eles acabam lembrando das coisas que se passaram na nossa terra, no nosso mundo, e não em Nárnia. Então eles decidem voltar para o nosso mundo e eles atravessam novamente o guarda-roupa e caem naquele cômodo, no quarto, na casa do tio deles. Imagina para eles o quão difícil era pensar que eles viveram tantas coisas em um outro mundo, guerra, sabe? A mente deles amadureceu em um outro mundo e eles estão ali novamente, da mesma forma que eles entraram no guarda-roupa há teoricamente muitos anos atrás, mas que no nosso mundo também não se passou nenhum segundo. Mas eles sabiam que todas essas histórias e tudo o que eles viveram era real, porque Nárnia era real. E eles também sabiam que um dia eles voltariam para Nárnia. E esse foi mais um resumão de um dos livros das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu espero que vocês tenham gostado, me perdoa se eu demorei muito para fazer aqui no canal, mas eu já estou lendo o próximo livro, que é O Menino e o Cavalo. Vocês também podem assistir o filme, porque teve uma adaptação desse livro que eu acabei de falar. E aí vocês podem fazer a comparação de vocês, as duas obras são maravilhosas, então eu recomendo para você assistir também. E se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa o seu like para mim, que me ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você chegou até aqui e não é inscrito, o que você está esperando? Se inscreve agora, clica no botão vermelho aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!